trocar algumas ideias. E aí o pessoal me perguntou assim, Ricardo, o que você acha importante você falar? Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu acho que eu não vou falar sobre cronograma, caminho crítico, métodos ágeis, mas eu vou falar um pouquinho sobre cultura e diversidade e contar um pouquinho da minha história em gerenciamento de projetos e principalmente internacional, onde algumas coisas talvez não sejam tão óbvias quando vocês pensam. Não esperem que eu vou falar para vocês assim, você devia aprender inglês, etc., porque isso já é um caminho comum, óbvio, para a comunicação básica. Mas eu tentei compilar alguns insights, algumas coisas da minha própria vida e que me ajudaram enormemente a colher os resultados que eu colho hoje, né? Eu estou aqui, só para colocar para vocês, olhando aqui, são 11 horas e 5 minutos para mim aqui, para vocês aí são 8 horas, né? Eu hoje moro em Portugal, fora de Lisboa, na região de Cascais, e estou muito feliz de estar aqui hoje em Portugal, porque eu viajo a maior parte dos meus dias, e mais feliz ainda de estar tendo a oportunidade de falar para o Brasil sobre um assunto tão importante que é a parte de cultura e diversidade. Bem, é claro que uma pergunta que a gente faz é para quê? Né? Para que eu tenho que me importar com cultura, com diversidade? Qual que é a diferença? O gerenciamento de projetos não é o mesmo? Então deixa eu só contar para vocês, e eu decidi contar essa história para vocês, contando um pouquinho da minha história e de como as coisas aconteceram, né? Bem, esse sou eu com 2 anos, né? Eu sou filho de professores de uma família de classe média baixa no Brasil, e eu fui criado com os padrões que muito provavelmente a maioria de vocês foi criado, que é o quê? Estabilidade, né? É aquele desafio dos seus pais tentando te dar um ambiente estável, né? Querendo criar você da melhor forma possível dentro das condições deles, e a turbulência da realidade, né? De crescer, de enfrentar os desafios, de ver que todo mundo não se comporta da mesma forma, de entender muitas vezes a hostilidade. Hoje a gente chama de bullying, né? Mas na minha época eu não chamava de bullying, né? Aquela coisa de jogar o papelzinho no coleguinha que estava na frente, esse tipo de coisa. E eu assim, acabei tendo, eu não gosto de falar vítima, mas eu acabei tendo esses desafios porque meus pais eram professores do ensino médio da rede pública. Então, só de falar isso, vocês já entendem um pouco a realidade. Mas meus pais sempre quiseram me educar da melhor forma possível. E através do sindicato, você tinha, os professores mais antigos tinham bolsa, tudo. E foi através dessa bolsa que eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa. Numa escola que era, então, a melhor escola de Minas Gerais, e eu não pagava, né? Eu tinha. E foi nessa hora que eu senti a mais dura realidade do que é a diferença, do que é o contexto sociocultural, e de que, né, quando você é pequenininho, você acha que todo mundo é igual, mas de repente você vê que as coisas não são muito iguais, né? Então eu tive uma adolescência assim, muito de tentar descobrir novos caminhos, né? Eu fui da adolescência, provavelmente muitos de vocês lembram do Renato Russo só com o passado, mas para mim foi uma coisa muito presente, porque na época da minha adolescência ele era a voz dessa rebeldia. Então, foi tudo isso que aconteceu, e isso abriu um caminho para mim, para que eu investisse muito no estudo e sempre com aquela crença que vai ser o que eu vou balizar, o que eu vou falar para vocês, é que assim, muita coisa dos resultados que a gente colhe profissionalmente na vida são frutos talvez do acaso, de estar na hora, mas tem um componente enorme que é fruto de você correr atrás, abrir, de você se dedicar, etc., e ter essa amplitude do que são as oportunidades e do que é diminuir e gerenciar o seu risco. Então, eu formei em engenharia química, virei empresário, tive a oportunidade de começar a me internacionalizar nessa data. Só para vocês terem uma ideia, eu não falava uma palavra de inglês até os 22 anos, e nunca tinha viajado fora, até minha lua de mel, quando eu viajei
com a minha esposa na minha lua de mel, eu tinha 22 para 23 anos, quando eu casei, para o Chile e para a Argentina. Então, assim, eu não tive essa vivência do que é viajar para fora. Então, foi tudo difícil, mas tudo deu certo com muita vontade, com muito interesse. E aí eu coloquei essa foto aqui, porque um dos momentos mais marcantes da minha vida, eu devia ter por volta de 28, 29 anos, foi quando eu comecei a perceber que eu estava dentro de um aquário, sabe? E esse aquário estava começando a ficar pequeno demais. E quando você tem poucas opções, você acaba correndo muito risco. E eu comecei a falar, como é que eu consigo ampliar esse aquário? Não adianta quebrar o aquário, porque se quebrar o aquário, a água vai embora, você, o peixinho, morre sem oxigênio. Mas como eu consigo ampliar? E foi aí, né, que eu estava desenvolvendo tudo certinho, minha carreira indo super bem. Foi quando eu tive, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu tive um tumor no cérebro, né, no duto que leva ao cérebro, quando eu tinha 32 anos, em 2003, minha mulher grávida de 8 meses, e foi quando eu tive a coragem de falar o seguinte, como é que eu vou conseguir resolver meu problema? E eu só consegui achar uma solução para mim indo para a Alemanha. Então, assim, eu viajava para fora e comecei, e foi nesse momento que eu tive assim um mês internado, com essa pedra no meio do caminho. Eu brinco para todo mundo, né, que me conhece, eu falo assim, eu sou um cara literalmente mente aberta, né, fisicamente. Eu tive um corte daqui até aqui, que, né, foi um momento marcante da minha vida, mas fez repensar tudo. Voltei para a IC, a gente, dentro da IC, construiu realmente um império. A IC hoje é um dos maiores contact center, call center do Brasil. Em 2016, eu decidi sair para voar, e sair com o objetivo claro de ir para fora. De ir para fora porque eu falei, eu preciso ampliar as minhas oportunidades, eu preciso não depender de uma presença geográfica para trabalhar, para ganhar a vida, eu preciso experimentar novas coisas. E aquelas coisas, cara, tem coisa na vida que não tem explicação. Quando o telefone toca. E eu conto isso para todo mundo, que é incrível, que o telefone tocou. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn e o telefone tocou, e era a ONU me convidando para ser diretor mundial de projetos, no qual eu tive a oportunidade de experimentar absolutamente a maior diversidade que eu já tive oportunidade na minha vida. Nada é igual ao que se vê dentro da ONU. De diversidade em todos os sentidos. Todos. E eu tive a felicidade de viver por 4 anos e meio num paraíso na Terra, do ponto de vista de estabilidade, num dos lugares mais estáveis do mundo. Para quem não sabe, isso é Nyhavn, em Copenhague, onde eu vivi por 4 anos andando de bicicleta, indo trabalhar de bicicleta. E foi nessa hora que, assim, um dos maiores cliques da minha vida aconteceu, porque eu comecei a perceber que eu vivia nesta cidade, mas eu também vivia nesta cidade. Para quem não sabe, essa é a bandeira do Estado Islâmico, onde eu tive a oportunidade de viajar Afeganistão, Iraque, Sudão, Haiti, todos os lugares assim, com miséria, com crise, etc. E eu comecei a viver essa dualidade de, ao mesmo tempo, viver num lugar maravilhoso, com os índices sociais mais altos, e ao mesmo tempo vendo isso. Então, olha só o que aconteceu comigo. Eu gosto de contar esse caso para vocês entenderem essa instabilidade de tudo. Eu estava em Erbil. Erbil é a capital da área do Kurdistão, é perto de Mossul, que era ali o limite da fronteira entre o Estado curdo, dentro do Iraque, e o exército islâmico. E nós fizemos um trabalho maravilhoso, assim, um dos trabalhos mais geniais da minha vida, que foi esse trabalho de conseguir eletrificar 34 campos de refugiados. E eu estava visitando tudo, e aí, assim, é muito interessante essa foto minha, porque essa foto eu estou com as crianças, só para vocês terem uma ideia, né, a média de idade desse campo
era algo como 14, 15 anos. Eram só crianças, a maioria delas sem os pais, a maioria delas, os pais foram vítimas dos ataques do Estado Islâmico. Então, esse menino, por exemplo, que vocês estão vendo na foto, era um menino que estava vestindo a camisa do Brasil, e é claro, ele não fala nenhuma palavra de inglês, nem muito menos de português, mas a gente, através da bola, brincando, e esse que estava do lado, chegou na hora que eu comecei a conversar com ele, era o irmão protegendo tudo. Então foi assim, um dos momentos mais gratificantes, e ao mesmo tempo para quem é pai, imaginar, né, o que é você viver num lugar como esse, sem família, sem nada. E nesse mesmo dia, né, essa mesma foto, foi no dia 13 de abril de 2015, 1h20 da tarde, eu estava tão feliz, mas tão feliz, que eu fiz esse selfie com a diretora do Oriente Médio e os engenheiros que nos ajudaram a fazer toda essa parte de instalação, etc., que proveu, só para dar um exemplo para vocês, proveu luz elétrica para mais de 3 milhões de pessoas. Né? Desse dia, eu peguei o avião, fui embora e no dia seguinte, às 5h40 da tarde, explodiram o restaurante que eu estava. Pouco mais de 2 dias depois, para quem vê aí embaixo desse laranja, onde eu estava, 14 mortos, inclusive todos as pessoas que me serviram naquele dia, etc. Foi um ataque do Estado Islâmico dentro da cidade de Erbil. E aí isso começou a despertar em mim aquela coisa assim, o que é trabalhar num ambiente tão diferente? O que é para mim? E aí eu tentei, ao longo aí, desde que a gente marcou, eu tentei elencar 10 dicas. E eu estava tentando achar um melhor nome. Eu pus 10 dicas. Eu queria, que é o foco aqui, eu queria o seguinte: se você quer realmente entender o que é trabalhar num ambiente multicultural, o que é trabalhar um ambiente diferente e diverso. Eu hoje, por exemplo, tenho a maior alegria. Dentro da Brightline, nós somos 9 pessoas, todas moram em cidades diferentes. Das 9, são 6 países diferentes. Todas as tendências religiosas, homem, mulher, todo mundo, e trabalhamos virtualmente e produzimos. E aí, vocês vão me perguntar assim, mas como é que funciona? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não foi criado para a diversidade. Né? A gente foi criado, aquela coisa, aves de penas iguais voam juntas. A gente foi criado em cima do reforço positivo. A gente quer pessoas que concordem com a gente, não necessariamente pessoas que discordem. É por isso que hoje, por exemplo, assim, muitos dos que vocês que estão aí são meus colegas no Facebook, etc., e viram que eu dei uma reduzida dramática no uso, porque a maior parte das redes sociais, elas reforçam o oposto do que é a diversidade, né? Elas reforçam o sentimento positivo e o reforço daquilo que você acredita. Então, se você gosta de A, ele te manda mais A, mais A, mais A, mais A, mais A. Se você gosta de B, ele manda mais B. Ou seja, você nunca vê o todo. E eu acho que isso é uma das coisas que mais prejudica não só a nossa sociedade, mas como o nosso trabalho e a nossa carreira. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês. Primeira coisa, as pessoas não precisam concordar. Mas é preciso respeitar as diferenças. É concordar e não concordar. Então, o que eu quis dizer com isso? A maior parte das pessoas, quando se dá com uma pessoa com opinião diferente, pode ser política, religiosa, sociológica, ela tende a assumir duas posições claras. Ou ela discorda e parte para o confronto e passa a não respeitar a outra pessoa, simplesmente que a outra pessoa discorda, ou ela toma uma postura passiva, que é normalmente desconectada, dizendo assim, ok, eu aceito, eu nem discuto. Não é um e não é outro. Hoje, por exemplo, assim, nós tivemos no Brasil, eu estou falando provavelmente a maioria ou a totalidade deve ser brasileiros. Cara, olhem o Brasil da eleição, independente da sua convicção política.
Olhem a dificuldade que as pessoas tiveram de todos os lados, eu não estou dizendo do lado A ou B, em respeitar a divergência, respeitar que pessoas pensam diferente. Então, a primeira coisa é que não adianta o conflito, porque o conflito é que cria essa ruptura que nós estamos vendo hoje no Brasil, a ruptura que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, a ruptura que cria mecanismos como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. A incapacidade que as pessoas têm de respeitar a diferença. Então, a primeira coisa que você tem que você fala assim, eu quero trabalhar fora do Brasil. Bem, a chance de você encontrar uma pessoa que não necessariamente tenha o mesmo conjunto de valores de vocês fora do Brasil é maior do que dentro do Brasil. Vocês concordam comigo? A escola é diferente, a educação é diferente, possivelmente a religião é diferente, a forma de educar é diferente, a forma de relacionamento entre marido e mulher, entre parceiros, entre sócios, pais e filhos, é diferente. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você não precisa se anular para respeitar. Então, toda vez que você estiver numa empresa trabalhando com equipes multidisciplinares, o que é a principal tendência hoje no mundo, são essas equipes, é concordar em discordar e falar, olha, eu respeitosamente tenho uma visão diferente da sua. Agora, eu respeito que você tenha a sua opinião. É mais ou menos assim, você pode votar em quem você quiser, eu respeito a sua opinião, apesar de votar num candidato diferente de você. É ser profissional, cordial e diplomático. Eu quero só dizer o seguinte, guerra e conflito não gera nada de bom. Então você ampliar a carga de conflito negativo e desgaste, só para poder mostrar que a sua posição está certa, você vai perder. Não adianta. Se você estiver num ambiente de projetos, vai acontecer o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, eu vou falar. Inclusive, os projetos que eu faço no Brasil envolvem players e partes internacionais. Não existe mais. Quem falava de globalização é uma coisa que a gente discutia há 10, 15 anos atrás. Hoje nós não estamos nem falando isso, de tão óbvio que é esse conceito hoje. A segunda dica que eu queria dar para vocês é essa. E eu adoro essa foto da pessoa bebendo, porque isso é uma caricatura do brasileiro. O brasileiro é feliz, ele é alegre, ele é simpático, ele se dá bem, ele está numa boa. Agora vamos entender o seguinte. Algumas culturas tendem a levar esse espírito com falta de seriedade. Então a primeira coisa, você pode ser alegre, simpático, mas na hora de falar sério, você tem que falar sério. Não adianta, porque você vai ter muita dificuldade. As pessoas vão sempre, inicialmente, não adianta, gente. Nós todos temos uma visão pré-determinada das coisas. Se eu pedir para vocês pensarem assim, um jogador de futebol, ou pensar em uma mulher islâmica, ou pensar para vocês num homossexual, num gay europeu, ou pensar num heterossexual extremamente conservador do norte da Europa. Cada um de vocês imediatamente vinculou isso a uma imagem. Então não é diferente do brasileiro. Eu nunca esqueço a revista The Economist, eu gosto muito da The Economist, o ano, eles têm uma revista chamada The Word In, aí é uma revista anual que eles põem do ano. E eu, se não me engano, é The Word In 2014, alguma coisa dessa, né? Aí ela fala assim, algumas previsões para a Copa. Aí fala assim, um time africano vai muito bem, um time europeu que era favorito vai sair na primeira rodada. E aí terminou assim, e o brasileiro vai emendar 2015, porque 2016 tem a Olimpíada. Ou seja, uma das revistas mais sérias do mundo fazendo esse estereótipo do brasileiro. Então nós temos um trabalho mais duro, que é provar que nós podemos ser sérios e somos competentes e temos capacidade de competir, de trabalhar nos ambientes mais críticos
sem necessariamente perder o nosso bom humor. Então, esse é um ponto importante, principalmente para aqueles que querem ir para fora, porque existe essa percepção. É claro, com o tempo, as pessoas mudam essa percepção, mas existe essa percepção que é, assim, uma característica da nossa própria sociedade. Bem, vamos lá. Terceiro, jamais assuma que as pessoas pensam como você. As pessoas pensam diferente e vão pensar cada vez mais diferente. Então, você assumir essa diferença já vai te dar uma assertividade muito maior no que você faz e principalmente na proposta de valor que você tem. Ou seja, se você quer ser um gerente de projeto, poxa, para atuar em projetos hoje, por exemplo, tá muito uma tendência muito forte, atuar na África. Você não pode achar que as pessoas que estão lá vão pensar exatamente como você. Porque não vão, e não necessariamente vão pensar igual o português que mora aqui, ou que vão pensar igual o americano. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando você falar alguma coisa, não pense que as pessoas vão entender de cara, porque elas não vão. Né? Não vão. A sociedade aqui, por exemplo, Portugal, eu acho um exemplo fabuloso, porque as pessoas. Amo Portugal, e existe esse preconceito falando assim, poxa, o português é menos capaz, ou o português é burro. Isso não é verdade. Existe só uma diferença clássica. O português é literal. O brasileiro fala subentendendo um monte de coisas que o português não fala. Então, quando você chega e pergunta para alguém se você tem as horas, bem, qual o problema se ele te responder sim, eu tenho? Você não perguntou que horas são. Então, esse conceito literal é a interpretação literal das instruções. Se você chegar, é lógico que hoje, gente, mudou muito, mas se você chegar no interior, assim, pessoas que têm pouco contato com o brasileiro, falar assim, por favor, você sabe onde é a igreja? Ele vai te responder assim, sim, eu sei. Pronto. Você não me perguntou. Então jamais assuma que as pessoas têm o mesmo conjunto de valores que você. Essa é a primeira coisa. Então você se posiciona, voltando ao princípio número 1, mas nunca você acredita que as pessoas pensam como você. Outra coisa que eu pensei numa dica, porque eu estou indo para a China agora, e eu sempre tenho aquela dúvida assim, como é que eu visto, né? E aí eu falo, dress up. Deixa eu dar essa dica para vocês, que essa dica vocês nunca mais vão esquecer. É o seguinte, você está na dúvida? Terno e gravata. Você está na dúvida? Você vai colocar um terninho aí para as mulheres que estão aqui. Sabe? Na dúvida, não é calça jeans e camiseta de fazer corrida. Não é. Por quê? Porque é muito mais fácil você se desculpar num ambiente mais formal. Menos formal, porque você está vestido mais formal do que o contrário. Então, assim, eu estou com dúvida. É muito mais interessante. Você chega num lugar. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui fazer um trabalho em Macaé, na época, para Petrobras, isso já tem muitos anos, e eu cheguei de terno e gravata. Estou visitando o cliente, cheguei de terno e gravata. Aí eu nunca esqueço, o gerente executivo que me recebeu, eu entrei na sala dele e falou, o que é isso? É o FBI? Mas qual o problema? Eu cheguei e ainda brinquei com ele. Falei, pô, não é o FBI, não, a gente tira a gravata aqui. Mas nunca esteja vestido de uma forma que possa representar uma afronta ou uma falta de respeito com a outra parte. Tá? Nunca. Tem organizações, por exemplo, aqui em Portugal, por exemplo, as pessoas vestem muito, muito seriamente para trabalhar. Na China, vestem. Não pensem que todos os lugares é como o Vale do Silício. Eu, por exemplo, odeio terno, mas tenho que usar muitas vezes. E isso é a oportunidade que você tem de causar uma boa primeira impressão. E se você quiser também, pergunte qual que é a norma, qual que é o código, como é que as pessoas trabalham. Quanto mais você conseguir mesclar dentro daquele ambiente, mais fácil mais fácil é o seu processo de romper essas barreiras culturais. 5. Diversidade aumenta a criatividade e inspira inovação.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu era sócio da IC e eu tinha, se não me engano, 8, 9 gerentes, né, trabalhando, e a gente tinha uma reunião e quando eu chegava, às vezes eu falava alguma coisa, o meu sócio falava alguma coisa, aí todo mundo concorda, todo mundo. Aí a gente chegava e falava assim, pô, onde 10 concordam, 9 são dispensáveis. Eu não estou aqui pedindo reforço positivo. Eu estou aqui buscando diversidade e criatividade. Eu vou te dizer, os meus amigos hoje são pessoas que atuam em áreas completamente diferentes, diverso, com outra filosofia. Por quê? Porque isso aumenta a minha capacidade de pensar diferente. Se vocês me perguntarem qual foi o maior benefício que você teve na sua vida de ter tido a oportunidade de trabalhar na ONU, o maior, disparado, foi a oportunidade de trabalhar na diversidade. Eu nunca, jamais vou esquecer isso. Eu tinha só em Copenhague uma equipe de 65 pessoas de 38 países. De Azerbaijão a Tajiquistão, a Estados Unidos, a Canadá, a Niger, a Sudão, Brasil, China. Essa diversidade me ajudou a entender o problema de uma forma muito diferente. A entender o que é valor para um, o que não é valor para outro. Nós tínhamos um time que, assim, eu tenho o maior orgulho de falar para vocês. Nós tínhamos um time onde nós tínhamos pessoas extremamente conservadoras com véu, muçulmanos com véu, do lado de homossexuais. Nós tínhamos homem, mulher, tudo misturado, cultura, todas as religiões, tudo. Isso era maravilhoso. E só para contar para vocês, nós tínhamos um café da manhã na sexta-feira que para mim era assim, uma coisa das mais preciosas, porque era o show da diversidade. Cada grupo trazia a comida e colocava ali à disposição. Então tinha gente que trazia coisas da viagem, coisas típicas, e todo mundo respeitava. Por exemplo, metade das pessoas não comiam presunto, porco. Eu adorava porco. Eu falava, olha, eu não tenho nenhum problema de você não comer porco. Agora, eu quero ter o direito de comer o porco. Perceberam a diferença? Então, isso aumenta a criatividade, aumenta a percepção. Eu comecei, por exemplo, a perceber coisas que eu não tinha percebido antes, com relação à mulher no trabalho, com relação a hoje o que nós estamos falando assim de abuso contra a mulher, abuso contra a minoria. Essa diversidade me ajudou a ter uma visão hoje muito maior do que isso. Hoje, por exemplo, uma das coisas mais críticas para mim em qualquer time é a diversidade. Qualquer time é a diversidade. É a capacidade que você tem. Por quê? Porque o seu cliente é diverso, o seu mercado consumidor é diverso, nem todo mundo pensa igual. Então você não pode ter uma inspiração única. As melhores pessoas para você conversar na vida são as pessoas que não necessariamente concordam com você. Eu sei que a gente não foi preparado para isso, mas essa criatividade, é por isso que nós vamos ver, a maior parte das companhias hoje que estão liderando no mundo são companhias com fortíssima carga de diversidade. Isso é hoje o que todo mundo busca em absolutamente qualquer lugar. Então, quando você estiver montando um time ou estiver tendo uma oportunidade, quanto mais diferente for o time, mais benefício vai ser para a organização e para você. Eu vou dizer, se eu estivesse entrevistando qualquer um de vocês hoje, talvez antes de eu perguntar a sua graduação, antes de eu perguntar a sua experiência, eu ia querer saber a sua experiência em coisas diferentes. Eu ia falar assim, ia te fazer uma pergunta assim, qual o projeto mais maluco que você já fez? Qual o seu maior fracasso? Qual foi o seu maior conflito? Quem foi a pessoa mais diferente, estranha que você já trabalhou? É isso. Deixa eu falar para vocês, do fundo do meu coração.
Ninguém vai te perguntar se você sabe falar nada de valor agregado. E olha que eu tenho um livro escrito sobre isso. Não estou dizendo que a análise de valor agregado não é importante, mas para isso eu tenho um computador. Agora, eu não tenho um computador para aceitar a diferença. Pelo menos não tenho até hoje. Então, essa diversidade torna-se um ponto crítico. Crítico. Se você estiver criando seus filhos... Eu tenho duas filhas. Uma já está na faculdade, a outra está terminando a escola para ir para a faculdade. A coisa que eu mais prezo é diversidade com elas. É assim, você conhece gente diferente. Então, eu tive a felicidade, na época da ONU, de levar elas para Palestina, ao mesmo tempo levá-las para o Japão, para elas terem essa diversidade. A principal. Outra coisa, cara, quando eu falei isso numa palestra recentemente, eu falei assim, pô, você tem que começar a viajar. Eu falei, claro que você tem. Agora, pelo amor de Deus, não vai para Disney, não. Ou vai uma vez. Mas tem gente que fala assim, eu vou todo ano para a Disney, eu vou para o exterior. Gente, a Disney não é o retrato da diversidade. Entendeu? Você tem que ir para o Laos, para o Camboja. Você entendeu? É isso. Outra coisa, não vai para Portugal também, não. Aqui é muito parecido, apesar de ser ótimo. Mas se você quer coisas diferentes, cara, você não pode. Se você quer enfrentar essa diversidade, você tem que ir para um lugar, cara, diferente. Para poder fazer isso. Sabe? Você tem que buscar um emprego na China. Entendeu? Aí você fala, pô, mas é muito diferente, muito desafiador. É claro, mas se fosse fácil, a gente não precisava fazer webinar, não precisava ter PMI, não precisava fazer nada, né? A gente só plantava e colhia. Mas é isso que a gente fala. E outra coisa, uma das coisas que eu mais aprendi nessa diversidade é um conceito cultural no Brasil extremamente importante quando você for trabalhar fora. E é uma coisa contraintuitiva nossa. É o seguinte, respeite o espaço físico individual das outras pessoas. Deixa eu explicar a vocês o que eu quero dizer com isso. Evite o máximo que você puder, trabalhando internacional, encostar nas pessoas, tocar nas pessoas, etc. Para muitas culturas, mas muitas, isso é uma sensação de desconforto, é um espaço pessoal da pessoa que você está invadindo. E brasileiro é assim. Brasileiro agora adora abraçar. Ainda mais se tiver tomado uma cerveja, abraça todo mundo. Não é bem assim. Então toma muito cuidado com isso. Porque isso, assim, é claro, eu sou brasileiro e eu tive que aprender do nato. E principalmente, por exemplo, mulher. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a um hábito que hoje eu só cumprimento mulher, né? Cumprimento com a mão, se ela estender a mão para mim. Eu aprendi isso. Por quê? Porque muitas culturas, o toque entre uma pessoa de diferente sexo é uma ofensa. Aí você fala assim, mas eu não concordo com isso. Vamos concordar e não concordar. Concorda? Eu também, pessoalmente, não concordo com isso. Eu acho isso, mas eu concordo em discordar. Perceberam? Ou seja, é esse respeito que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente brasileiro acha que, voltando lá no 2, porque a gente é tão legal, é tão amigo, é tão gente boa, a gente pode sair abraçando todo mundo. Não é assim. Não é assim. Então, as pessoas são bem mais, no geral, bem mais conservadoras quanto a esse espaço físico individual, etc. Claro, você pode encontrar alguém que seja diferente, mas eu estou dizendo assim, culturalmente, eu, por exemplo, todas as vezes, eu viajo para vários países, todas as vezes, eu tenho muito cuidado com isso. Muito. Por quê? Porque isso pode começar mal. E aí, não é que isso vai gerar um problema, mas isso já gera uma primeira má impressão. Entendeu? Uma primeira má impressão. Então, e outra coisa, muitas vezes a gente não pensa para fazer isso. Né? A gente só faz. Então, assim, uma das dicas que eu falo para vocês quando vocês estiverem trabalhando com diferentes culturas, respeitem principalmente quando são culturas em lugares diferentes. Poxa, os Estados Unidos, Portugal, o Canadá, a Europa Ocidental,
ela é mais próxima. Por quê? Porque os filmes são os mesmos, a novela é a mesma, são os lugares, provavelmente. Quem sai do Brasil pela primeira vez vai querer ir para onde? Muito provavelmente para os Estados Unidos ou para a Europa. Muito provavelmente para Miami, para Nova York, para Londres ou para Paris. São os lugares. Então, nesses lugares, é claro, você tem uma proximidade cultural grande. Agora, se você vai para a Ásia, ou se você vai, por exemplo, para o Oriente Médio, ou se você vai para determinadas partes na África, as pessoas se comportam diferente. Então, você não pode ser tão expansivo. Você muitas vezes tem que entender como a regra do jogo funciona para exatamente você não se expor desnecessariamente, expondo a sua cultura em excesso nessa situação. Outra coisa. Deixa o preconceito em casa ou jogue fora na hora de sair. Não existe nada mais destrutivo na sua carreira ou na sua capacidade de crescer aquele aquário que eu mostrei para você do que o preconceito. O preconceito te mata. E quando eu falo preconceito, eu estava montando essa imagem, estava com a dificuldade, porque a maior parte das fotos que eu via de preconceito era assim, era contra negro ou contra mulher. É claro, negro e mulher. Mas é preconceito contra qualquer pessoa que pense diferente de você. É o preconceito que hoje a direita conservadora no Brasil tem contra a esquerda radical e a esquerda radical tem contra a direita conservadora. Preconceito. Entendeu? Preconceito. Simplesmente porque a pessoa não pensa como você, essa pessoa automaticamente é pior do que você. Ao ponto da gente ver violência, da gente ver esse tipo de problema. Nós estamos vendo hoje também nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, a primeira coisa, se você um dia quiser sair da sua bolha e trabalhar num ambiente mundial que vai aumentar infinitamente as suas possibilidades, infinitamente as suas possibilidades, a primeira coisa que você tem que tirar da sua equação é o preconceito. É o preconceito de raça, de cor, de habilidade de falar. Eu, por exemplo, eu juro, quando eu comecei a falar em inglês, voltem lá e escutem meus podcasts antigos para vocês. Meu inglês não é ruim, mas meu inglês era horrível. E é claro que eu fui vítima. Aconteceu já comigo algumas vezes de sofrer preconceito, claro. Agora, todas as pessoas acabaram assim, dando um tiro no próprio pé. Porque se você tiver... Eu, por exemplo, não tenho a menor vergonha de falar inglês. Eu chego, dou palestra e falo assim, olha, cara, você me desculpa, cara. Se eu não estiver falando de um jeito que você entenda, só levanta a mão aí, eu repito, desenho, faço mímica, qualquer coisa, mas você vai entender o que eu estou falando. Porque eu vou comunicar. Então, preconceito. Por exemplo, assim, às vezes, gente, isso está tão internalizado na gente. O preconceito contra a mulher, contra a minoria, o preconceito, por exemplo, contra as diferenças. É gente que tem preconceito contra os costumes da Ásia, aí gente que tem preconceito contra o islamismo, gente que tem preconceito sobre os evangélicos. Pessoal, esse é um dos maiores prejuízos que a gente pode ter na nossa sociedade. Por quê? Porque o seu projeto não tem jeito, não existe equipe no mundo que você monte igualzinho. Se você montar uma equipe igualzinha, essa equipe vai fazer uma EAP igualzinha, burocrática e que não gera absolutamente nada que transforma o mundo. Todas as vezes que você teve grandes transformações no mundo, foi essa heterogeneidade ou essa necessidade. Hoje, a maior parte das grandes ideias do mundo hoje tem como objetivo resolver os problemas do mundo. Resolver os problemas do mundo. E não necessariamente resolver o problema da sua cidade, da sua rua, da sua sala. Então, não adianta. Você pode até querer viver e conviver com as pessoas muito parecidas com você, mas você não vai conseguir sair e estourar aquela bolha.
A não ser que você tenha como opção de vida, aí eu não estou nem considerando isso, como opção de vida ficar ali naquele aquário. Aí, cara, aí você pode. Aí eu acho que você não pode nem ligar a televisão, né? Você não pode nem ligar porque talvez a televisão vai te colocar alguma coisa que desperte. Você vai viver sozinho. Mas vivendo hoje em comunidade, e eu acho uma das coisas mais maravilhosas, toda vez que eu encontro com as pessoas, é discutir as diferentes coisas, diferentes hábitos, rituais, como é que as pessoas trabalham. Por exemplo, eu aprendi, por exemplo, que tem algumas sociedades que não é politicamente correto mencionar o erro. Ninguém fala que errou, mesmo que você tenha errado. Enquanto outras sociedades, se você não falar, você está errado. Né? Então, ou seja, como que você faz isso? É como que você lida com essa divergência. Então, você tem que explorar e entender como você pode aceitar essas diferentes culturas dentro do seu projeto. 8. Nem todo mundo pensa e estrutura a atividade cerebral da mesma forma. Você tem que gastar tempo para entender as pessoas. Você tem que gastar tempo para entender. A gente adora, uma das coisas que a gente mais adora é ser imediatista. É rapidamente fazer um scan da pessoa, né? Fazer uma visão e traçar o estereótipo da pessoa. A pessoa chega e fala assim, é mais ou menos assim, em quem você votou? A pessoa fala assim, eu votei no candidato X. Aí você automaticamente fala assim, ah, então você é coxinha, você é mortadela, você... Assim, te gasta um segundo para fazer isso. E esse é um erro, porque o processo mental das pessoas é diferente ainda mais em diferentes culturas. Gaste tempo para entender como as culturas funcionam. Eu nunca esqueço, eu tive um aluno, isso tem uns 15 anos, brasileiro, que trabalhava numa grande multinacional, e ele foi para a Suécia fazer um trabalho de um ano e pouco. E aí chegou lá, brasileirão, né, tal, e eles foram fazer um churrasco, os colegas, tudo. E aí ele perguntou, gente, o que eu levo? Aí o pessoal perguntou, depende do que você quer comer. Ele falou, não, então tá, eu levo o que eu gosto de comer. É o que você gosta de comer. Aí ele foi, levou a salsicha e tal. Aí ele sentou na churrasqueira, assim, cada pessoa faz o seu churrasco. Eles se reúnem, mas não existe compartilhar a comida dos outros. E ele chegou uma hora, ele queria comer, cortou um pedaço da linguiça do outro lá. O outro olhou para ele e falou, mas por que você está pegando a minha linguiça? Da churrasqueira. Ele não conseguia entender. Aí você vai falar assim, poxa, o sueco é egoísta. Não! O processo mental deles é diferente. O processo mental deles é qual? Olha, se eu estou com muita fome, eu levo muita comida. Se eu estou de regime, eu levo menos. Se eu quero beber vinho, eu levo vinho. Se eu quero beber cerveja, eu levo cerveja. Se todo mundo fizer isso, nós vamos ter um ótimo tempo juntos. Vamos ter uma distribuição completamente justa, porque ninguém vai, por exemplo, levar 5 cervejas e beber uma. E se você beber só uma, você volta com as suas 4. Então você precisa entender, e eu estou falando que eu morei nessa região por causa. Você precisa entender isso. Se você não consegue entender, você não consegue entender que tem gente, por exemplo, você pega, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul não tradicionalmente, ela não fala não. As pessoas não falam não. Elas falam talvez. Só que o talvez significa não. Então você chega e fala assim, vamos jantar hoje à noite? Talvez. Talvez é não. Mas para nós, talvez é o quê? Talvez tem uma grande chance que sim. Aí você insiste, cara. Então, muitas vezes, na negociação, tem um exemplo do William Ury no livro Como Chegar ao Sim, falando sobre... Cara, você precisa entender isso, porque o processo mental é diferente. Eu, por exemplo, vou na China, o processo mental na China é diferente. Então, por exemplo, a forma até com que você bebe, se você vai beber um vinho, até a forma, quem você serve primeiro, existe ali um ritual, uma tradição, existe uma troca de presentes, toda vez que você encontra, porque é cultura disso. Em outros lugares isso pode ser ofensa, mas sempre que eu vou na China, você tem um presente, você tem alguma coisa, uma lembrança ou de Portugal, uma coisa simbólica que representa a sua região
para poder compartilhar. Isto é o processo mental. Então, nunca imagine que assim, aquela pessoa, as pessoas com essa característica são muito radicais nisso. Mas o que é ser radical? Radical é tudo uma questão de referencial. E quando você trabalha num ambiente multicultural, esse referencial tem que ser revisto. Porque o referencial do seu projeto não é o seu referencial, mesmo que você seja o gerente. Nuno, essa tá até boa, porque agora são 10 para meia-noite. Eu falei com a minha mulher aqui que eu ia dar uma palestra agora, e ela rolou de rir. Ela falou, como é que é? Você vai dar uma palestra às 11 horas? Eu falei, Falei, não há nada que o PMI me peça que eu não faça. Aí eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que você trabalha num ambiente mundial, esteja preparado para nunca mais trabalhar de 9 a 5. Desculpa, esses 2 pontos ficou meio diferente, mas de 9 a 5. Nunca mais. Eu juro para vocês, eu tenho reunião 3 horas da manhã, agora eu também levo minha filha na escola e vou na reunião da escola dela, eu tenho reunião de tarde, eu tenho... Gente, é entender que esse horário, esse box, não existe mais. Porque eu tenho hoje, por exemplo, a Tintin que trabalha comigo, chinesa, que mora em São Francisco. Eu tenho o Tairu, que trabalha comigo, que mora em Ottawa. Eu moro em Portugal. O Emil mora na Suécia. E eu tenho fornecedor na Inglaterra, eu tenho fornecedor na Costa Leste, tenho o Edvandro, que fica no Brasil, tem o Sérgio, que fica no Brasil. Então, olha só. Sempre, o que a gente tenta fazer? A gente tenta, cada dia, prejudicar um. Né? Assim, um fica muito cedo, o outro muito tarde. Hoje, de manhã, eu tive um call com a China, que a Tintin estava em São Francisco, eu acho que eram 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para ela. Então, esteja preparado. Isso é parte do futuro do trabalho. Isso é parte. O seu cliente está num lugar diferente, o seu fornecedor está num lugar diferente. Então, é comum você ter isso. Então, se você está buscando aquele trabalho de 9 a 5, bem, então, primeira coisa, sai da área de projetos. E a segunda coisa fica aí quietinho no seu lugar, porque não tem jeito. Até mesmo você aí no Brasil, que trabalha em multinacional, direto você tem call em horário diferente. Então, é entender. E outra coisa, esse conceito de horário vai deixar de existir. E outro conceito que vai deixar de existir, e esse eu falo do fundo do meu coração, é o famigerado para mim work-life balance. Aí vocês vão perguntar o quê? O Ricardo é contra o work-life balance? Sou absolutamente contra. Sabe por quê? Quando você tem work-life balance, significa que quando você está work, você não está living. Ou seja, quando você trabalha, você não vive. Então você tem que parar de trabalhar para começar a viver. Aí é que não dá. Eu, por exemplo, o trabalho é uma parte inerente da minha vida. Uma parte da minha alegria, de quem eu sou, da alegria que eu tenho, ao mesmo tempo, estar tomando um vinho com os meus amigos e estar dando essa palestra para vocês. Perceberam? Então, é isso. É entender que o mundo do futuro do trabalho, esse mundo diverso, ele não trabalha nesse princípio do relógio. Eu tentei colocar essa imagem que inspira naquele quadro do Salvador Dalí, a persistência da memória, mas mostrando isso. Por quê? Porque não existe, cara. Se você estiver pensando em horário de trabalho e falar assim, eu estou com baixo work-life balance porque eu estou trabalhando muito, então a minha vida, por exemplo, é miserável. E não é. Eu adoro o que eu faço. Adoro, eu consegui encontrar. E você vai me falar assim, mas Ricardo, mas eu não adoro o que eu faço. Então eu vou te dizer, cara, muda de trabalho. Muda. A vida é muito curta, cara. E passa rápido. E passa rápido. Para você fazer o que você não quer. Não estou dizendo que você vai pedir demissão amanhã, mas amanhã, ou hoje à noite, você vai começar o seu projeto pessoal de tentar achar o trabalho que você gosta. Entendeu? Isso, para mim, é fundamental dentro da estratégia de vocês. E, finalmente, pessoal, tá? Seja você. Né? Porque, às vezes, com todas essas dicas que eu dei, fica parecendo assim que eu estou falando para você anular tal. Não! Seja você. Agora, permita que os outros sejam os outros.
sabe? E eu quero fechar, assim, vou contar um caso para vocês. Um dos meus colegas de trabalho e uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo é o Tairu. O Tairu nasceu no Niger e hoje mora no Canadá. É uma pessoa de origem, né? Se eu falo que eu tenho uma origem assim, de classe média baixa, ele tem uma origem de classe baixa, baixíssima, muito baixa para os padrões do Niger. Então isso aí é um outro departamento no qual provavelmente nunca vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu tive a oportunidade de ir na casa onde a mãe dele morava quando estava viva, etc. E ele é muçulmano, então ele é muçulmano e praticante, então ele não bebe, ele também não come porco, ele come comida halal, que é como se fosse uma comida kosher para os judeus, ele come comida halal. E nós somos muito amigos. A primeira vez que ele foi na minha casa, ele era meu vice-diretor na ONU, e hoje ele é meu diretor na Brightline, mas nós estávamos juntos, ele foi na minha casa. E eu preparei um jantar para ele, eu fui num restaurante, então fiz uma comida árabe e tal, comprei tudo halal, etc., em respeito a ele, ao meu convidado. E ele chegou com 2 garrafas de vinho. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Nós sentamos, eu servi chá para ele, abri o vinho que ele me deu, tomei o vinho. Ou seja, qual o problema? Viva e deixe viver. Ele sabe que eu adoro, ele vem em Portugal toda vez e me traz vinho canadense, vinho de sobremesa canadense. E eu toda vez faço questão de cozinhar para ele. Outro dia eu fiz um arroz de pato para ele, eu fui buscar um pato a 100 quilômetros daqui para buscar um pato halal. Aí vocês vão falar assim, mas que bobagem. Nunca. Porque ao fazer isso para ele, eu estou permitindo que ele seja ele. E é isso que reforça a nossa parceria, o nosso trabalho conjunto. Eu sou eu e ele é ele. Eu não quero mudar ele, eu não quero que ele mude, e ele me respeita, eu respeito ele, e nós temos uma amizade, um carinho pelo outro, uma parceria de trabalho que não tem preço. Então, só para colocar isso, você não precisa se anular para ser aceito. Agora, você precisa permitir com que os outros também exprimam suas opiniões. É assim, amanhã você vai fazer um favor para mim. Você vai procurar conversar com o cara que pensa o oposto de você politicamente e tentar conversar. Mas conversar igual gente normal. Não é conversar ofendendo, não. Vocês vão ver, não é fácil. Mas vocês vão ver que as ideias mais brilhantes saem exatamente disso. E aí eu queria colocar aqui as minhas mensagens finais, o tempo já está acabando, mas eu tenho 2 frases que eu amo. Esse Avinash, ele tem um blog, eu não sou de seguir muito blog, mas esse blog dele é sensacional. E ele colocou 2 semanas atrás 2 lições para o sucesso. Eu peguei 2 para você. Que é a respeito de foco e determinação no que você quer fazer. Voltando lá naquele aquário que eu falei. Se você não sabe onde você está indo, você vai chegar a algum lugar. Mas você vai ficar miserável. Porque na hora que você chegar lá, você tem grandes chances de descobrir que não era onde você ia chegar. Então, assim, a gente não está no banco do passageiro, a gente está no banco do motorista. Eu acho essa assim, uma das frases, assim, eu mandei isso aqui para todo mundo que eu conhecia, porque é exatamente o que eu prego hoje. Ou seja, se você quer realmente ampliar, você tem que saber onde você está querendo ir. Pelo menos as direções que você quer. E, finalmente, autoconhecimento é o único grande presente que você vai dar a você mesmo. Você tem que ser paranoico com feedback. É assim, tô indo bem, tô fazendo certo. É autoconhecimento. É saber onde você é bom, onde você não é bom, onde você pode melhorar. Se você não consegue melhorar ainda mais, como é que vai ter alguém que vai complementar isso? O maior problema hoje é que nós temos muitas pessoas em destaque no mundo que têm 0 capacidade de autoconhecimento. São as pessoas que não têm a menor ideia de quem são elas de verdade.
Elas acham que elas são boas e competentes e não são, elas acham que elas são bonitas e não são, elas acham que são inteligentes e não são. Então pensem nisso. Esse autoconhecimento. E isso é uma coisa que eu falo para vocês todos os dias. E eu falo o seguinte, como minha última mensagem. Pessoal, eu hoje tenho uma alegria de ter tido, assim, conseguido alimentar minha família, criar as minhas filhas com o gerenciamento de projetos, né? E fazendo uma coisa que eu amo. Fazendo uma coisa que eu amo. Agora, eu, como todos vocês, eu acordo de manhã todos os dias com medo. Estou indo no caminho certo, estou fazendo isso. E uma das principais coisas que eu faço todos os dias é tentar aprender e conseguir me entender melhor. Aonde eu quero ir, como eu quero ir, aonde estão as minhas fraquezas e como eu posso melhorar. E essa diversidade, essa cultura, fez toda a diferença em quem eu sou hoje. Então pensem nisso. Muito obrigado aí por todos vocês. Assim, para mim, assim, é revigorante ter a oportunidade de estar falando com vocês, tá joia? Bem, agora eu vou abrir aqui, vou voltar a minha apresentação para vocês, aí vocês podem falar e eu já vou estar pronto aqui. Maravilha, excelente, Ricardo. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado mesmo, tá? Incrível, fantástico. É uma experiência ímpar poder ouvir você e toda essa experiência aí que você tem de mundo. Bom, eu queria, antes de mais nada, pedir para o nosso amigo Bernardo. Bernardo, eu acho que a apresentação voltou para você. Você pode só colocar aquela apresentação para a gente, por gentileza? Compartilhar a tua tela? Bom, eu estou com um pequeno probleminha aqui, que eu fechei minha tela de Q&A e eu não estou conseguindo ver o que o pessoal postou. Pessoal, posso pedir uma gentileza para vocês? Mandem para mim aqui no chat as perguntas para o Ricardo Vargas. Eu sei que já estourou nosso tempo, mas o tema é tão interessante, tenho certeza que tem algumas perguntas que foram lá para Q&A que eu não estou conseguindo visualizá-las. Eu agradeço se vocês puderem copiar por aqui. Bernardo, você conseguiu assumir? Consegue botar a tua apresentação aí? Enquanto isso? Aqui, vocês estão me ouvindo ou não? Estamos, fique à vontade. Tá. Se você chegou lá, pode responder. Para a gente não ficar no silêncio aqui, eu já estou vendo aqui, o Wagner mandou uma aqui, é porque eu consegui ler. Política foi um desafio da minha carreira? Sim, a política é um desafio da carreira de todo mundo, porque nós somos seres humanos com uma grande característica sociológica. Então, política, sim, eu vivo isso de gente querendo te ajudar, gente querendo te atrapalhar. Agora, uma das coisas que, para mim, tornaram característica da minha carreira de quem eu sou, é que eu sou brutalmente transparente. É a minha estratégia para lidar com a política. É brutalmente transparente é assim. Não existe segredo comigo. Ninguém, nem a minha mulher. Minha mulher chega e fala assim, aí, vou te contar um segredo. Eu falo assim, Zé, se você não está conseguindo nem segurar, sou eu que vou segurar? Eu falei, não quero que você me conte segredo, não. Então, na empresa, cara, alguém começa a confabular, eu adoro quando começa a dar um conflito, eu dou aquele reply to all, enfim, todo mundo a conversa e tiro, você bota o bode na sala. Então, essa foi a minha. Lógico, com o tempo as pessoas aprendem a fazer isso. E aí, de vez em quando as pessoas assim, Ricardo, tô falando com você, mas não faz nada ainda não. Porque eu sou assim, a minha característica é natural de ser e de lidar com a política. Então, eu detesto essas coisas que estão embaixo do tapete. Eu adoro tirar coisa e pôr em cima do tapete, porque ou vai ficar sujo, ou alguém vai ter que ir lá limpar. Então, essa é a minha proximidade, tá? Aqui, que você conselho você daria para vencer o desafio do visto de trabalho e iniciar a carreira internacional se você não tem outra cidadania? Bem, Marcelo, eu não tenho outra cidadania, tá?
Eu sou brasileiro, filho de brasileiro, neto brasileiro, subnela, qualquer coisa. Agora, cara, hoje o mundo está buscando tanto talento que se você mostrar a sua capacidade de empreender, etc., visto, eu vou falar isso de cadeira. Visto só é um problema para quem não tem qualificação. Para quem tem qualificação e algo único a oferecer, tem lugar para trabalhar quase que no mundo inteiro. Quase que no mundo inteiro. Então pense sempre nisso. Outra coisa, entra na internet, participa de programa. Porque, gente, nós temos Canadá, nós temos um monte de países desesperados para pessoas com habilidade. Portugal mesmo. Desesperado com pessoas vistas de empreendedor, etc. Então você tem até lugares extremamente tradicionais e difíceis, como Estados Unidos e Inglaterra, se você tem qualificação e você é diferente. Agora, o que você não pode é querer isso sem ter essa diferencial. Por isso que você tem que construir uma bagagem que te coloque numa posição de vantagem. O visto vai vir. Pode anotar aí que o visto vai vir. Porque as empresas... E outra coisa, use o LinkedIn, use os seus contatos no LinkedIn para ampliar isso. Tá certo? Aqui, ó, a Aretusa. Como lidar com a transição de carreira? Você lida com a transição de carreira como você lida com um projeto. Você pega, faz um termo de abertura, faz uma declaração de escopo, monta um EAP do que você vai fazer nessa transição. Primeira coisa que você vai começar, como todo projeto, é para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? O que eu quero? E aí você começa o seu projeto. Eu vou ter um projeto. Eu vou ter uma parte da minha EAP que é networking, outra parte que é capacitação, outra parte que é busca profissional. É assim que você faz. É assim que você... O que se não pode na transição de carreira é ficar na cama, deitado, falando assim, alguém lá em cima não gosta de mim, ou alguém lá embaixo gosta de mim. Não interessa. Assim, o que resolve os problemas da vida é ação. Tá? Se chorar resolvesse, pessoal, nós íamos aqui fazer um webinar de como chorar e ficar triste. Agora, o que resolve é a ação. E eu vou te falar, eu já vi na minha vida, principalmente no meu trabalho na ONU, tanta coisa absolutamente inacreditável de miséria, que eu tinha tudo para ser o cara mais deprimido do mundo. Agora, o que vale é fazer, é transformar as ideias em resultados, tá? Aqui, o Edson. Ricardo, considerando sua experiência com pessoas na carreira... meu Deus. Aqui. Na carreira em gerenciamento de projetos, o que você acredita ser o melhor caminho para aprimorar o processo de self-awareness dos brasileiros? Ah, cara, é ir para fora. É ir para fora. É viajar. Sabe por quê? Viaja e senta na mesa com o estranho. E senta na mesa com o estranho. Então você vê e fala assim, pô, cara, mas tem gente que pensa tão diferente. Senta, cara. Vai em lugares diferentes. Explora isso. Sabe assim, explora isso. Por quê? Porque aí você vai ver. Porque quando a gente é assim, eu falo assim, gente, eu sou brasileiro. Quando você fala assim, Deus é brasileiro, não sei o quê. O pessoal tá cego, cara. Porque, assim, né, desculpa, eu não estou discutindo de religião, mas se Deus é brasileiro, cara, como é que acontece? Brumadinho, Flamengo. Gente, então, né, vamos entender que, né, assim, não há milagre no mundo para resolver as coisas, não. Então, o brasileiro tem muito esse otimismo e que eu acho legal. Agora, vamos ter a noção da realidade dos problemas que a gente tem, dos desafios que a gente tem. Nós somos pessoas que temos inúmeras capacidades maravilhosas. Mas muitas dessas capacidades também são muito das nossas fraquezas. Por exemplo, você vê time de futebol. Toda vez que eu assisto jogo de futebol com um time brasileiro, futebol, vôlei, eu falo assim, o maior problema do brasileiro é que o brasileiro tem um pesadelo, cara. O brasileiro tem um pesadelo quando ele está sob pressão. Vocês já notaram? Ele está sob pressão, ele tem dificuldade. E nós temos essa dificuldade porque a gente está acostumado a lidar sempre com um cenário muito otimista, positivo. Quando as coisas não acontecem, você tem problema. Entendeu? Bem, eu ainda posso responder mais algumas aqui. Eu não estou com pressa, não. Eu estou querendo só saber se eu preciso desligar aqui. Pode sim, Ricardo. Fica à vontade. Então, vamos lá. Qual foi a sua experiência mais diametralmente oposta aos usos e costumes profissionais do Brasil? Como fez para superar? Pô, cara, boa pergunta, Ricardo. Cara, olha, eu tive experiências, por exemplo, na China, que assim, eu fui num jantar
E aí a pessoa que estava comigo falou assim, ó, não preocupa não, ô Ricardo, o pessoal vai te oferecer aqui, tem um licor aqui, isso é a praxe, porque você é o convidado de honra tal. E o objetivo deles é te fazer ficar tonto. Aí eu falei, hã? Porque se você ficar tonto, é sinal que você ficou um cara confiável. Eu falei, tem certeza, cara, que isso aí funciona? Isso foi recente, tá? Isso deve ter uns 8 meses, 6 meses. E aí nós fomos pro jantar, né? E aí é óbvio, a minha vantagem de ser brasileiro me ajudou enormemente. Porque o que aconteceu? Ficou todo mundo tonto na mesa e eu ainda estava assim, vamos pedir mais uma garrafa? Mas eu estou só te colocando assim, são coisas interessantes. Bem, hoje eu já sei que essa é uma tradição. Por exemplo, pelo menos nessa parte da China, né? Bem, então esse é só um exemplo, mas tem também exemplos no Oriente, por exemplo, no Oriente Médio, tal, que são onde você tem ali uma presença da religião, você está no meio da reunião, as pessoas param para rezar, sabe? É um movimento diferente, mas tudo com muito respeito, funciona tranquilo, cara, tranquilo. Ricardo, que conselho você daria para quem quer começar, Ana Flávia, a carreira de gerenciamento de projeto em Portugal, mas não tem experiência? Primeira coisa, você busca. Você tem que buscar a experiência. A experiência se dá através de network. Primeira coisa, cara, vai para o PMI de Portugal, participa daquele grupo de Toastmasters que tem aqui em Portugal. Começa a fazer isso. E outra coisa, não queira começar a sua carreira em Portugal assim, eu quero ser diretor de um projeto, de uma usina nuclear em Portugal. Não é assim que começa. Sabe? Começa sendo voluntário em projetos pequenos, começa no terceiro setor, começa fazendo onde você pode praticar. Por exemplo, eu digo para o pessoal do PMI, né, agora no Congresso, uma das melhores experiências que você pode ter de gestão de projeto é atuar num congresso do PMI, como voluntário, porque é um caos. É um caos, é todo mundo voluntário, ninguém tem tempo para nada. E você aprende a entrega, aprende os riscos, gerencia os riscos. Então, começa pequeno para colocar, até você chegar nos projetos grandes. É lógico que, com o tempo, o seu currículo vai se consolidando, mas tem que ter um primeiro passo, sabe? Tem que ter um primeiro passo. É o que eu falo para minhas filhas todo dia, eu falo assim, gente, o primeiro passo que você tem que dar é curto mesmo, se você der ele grande, você vai cair. Você vai trabalhar na venda, no restaurante, e aí você vai aprendendo e se posicionando. Não vai querer fazer turbina de avião enquanto você não tiver essa experiência para isso, senão você vai ser uma pessoa perigosa. Tá? Aqui, Ricardo, ingressar em projetos, o Cássio, ingressar em projetos voluntários pode construir um resultado inicial para lidar com a adversidade? Claro, claro, claro. Projeto voluntário, porque a primeira coisa, todo mundo que é voluntário está lá porque quer. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é respeitar que nem todo mundo pensa igual. Segunda coisa, principalmente se esse trabalho voluntário for em áreas muito distintas da sua. A coisa que eu mais amo hoje é gastar tempo em projetos que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu adoro. Outro dia eu montei um projeto aqui na minha casa, fazer uma horta. Juro, fiz um projeto para fazer uma horta. Sabe, bola coisas diferentes. Sabe, bola coisas diferentes. Tenta aplicar em coisas diferentes. Porque quanto mais você abrir o seu horizonte, mais oportunidades vão acontecer. José Aoki, Ricardo, tem espaço para GP em Portugal em fim de carreira no Brasil? Não tem. Desculpa a minha sinceridade. Portugal é uma economia pequena. Muitos de vocês vão pensar, por que eu moro aqui? Eu moro aqui porque eu amo Portugal. Eu amo, eu tenho uma paixão aqui, é um lugar que eu me sinto bem, eu adoro o clima, adoro a comida, adoro as pessoas, adoro tudo. Agora, eu não trabalho em Portugal, não tenho uma atividade profissional em Portugal, eu vivo em Portugal, eu trabalho dentro do avião. Então, assim, infelizmente, Portugal é uma economia pequena, então as oportunidades não são tão amplas, etc. E eu acho que se você está em fim de carreira e quer potencializar, o Brasil é um mercado potencialíssimo, com 200 milhões de habitantes para você trabalhar. Inclusive, eu trabalho. Eu vou para o Brasil a cada 20 dias, mais ou menos, eu estou no Brasil. Então, eu acho que você tem que abrir. Agora, Portugal não é um lugar assim sensacional para se ganhar dinheiro. Né? Ele é um lugar sensacional para você ter uma qualidade de vida ímpar, mas não necessariamente para ganhar dinheiro. Tá? Bem, vamos lá.
Aqui, em suas andanças pelo mundo, você já ouve que o waterfall já era e agora é só ágil? Haha, Ricardo, interessante. Agora eu estou ouvindo que ágil já era. É coisa de louco, cara. É coisa de louco. Deixa eu te falar, essa história de ágil, waterfall, etc. Pô, pessoal, nós temos que parar com isso. Deixa eu te falar, tem projetos que o waterfall é melhor, tem projetos que a ágil é melhor, tem projetos que go horse é melhor, eu não fazer nada. Sabe assim? Então, assim, não existe. Deixa eu te falar, a única pessoa, Ricardo, que ganha com waterfall, ágil, etc., é o consultor que está afim de vender curso ou certificação, cara. Sabe por quê? Eu sou certificado em ágil, como é que eu faço com o meu cliente? Eu faço o que resolve para ele. O cliente tem um problema. O problema não chama ágil, o problema não chama waterfall. Ele precisa terminar o trabalho, cara, e dá tudo errado. É isso, ele quer algo que resolva. Então, assim, eu acho que assim, quem mais ganha são as pessoas assim, pô, agora é tudo ágil, então vamos ensinar, agora é tudo deságil, aí amanhã vai vir o deságil. Sabe assim, nós temos que entender. Hoje, por exemplo, a gente, no contexto mundial, a gente nem fala mais em ágil. Você já está falando em disruptive. Você já está falando em outra coisa. Aí você fala assim, mas quem criou isso? Alguma consultoria aí que está querendo vender. O que interessa? A premissa que não muda, e eu vou te falar, não muda há 100 anos. É assim. O cara quer fazer mais rápido, melhor, mais ágil, com mais flexibilidade, correndo menos risco. Agora, como é que você vai fazer isso? Ah, não sei, cara. Aí você vai usar a técnica que você tiver para fazer na sua mão. E dependendo da maturidade do seu cliente. Então, por isso que eu tô colocando isso assim de uma forma bem direta. Deixa eu ver se ainda ficou mais um aqui. Ao longo do mundo são aplicados para... coisa de ágil. Claro, a Luciana mesma pergunta. Eu vejo waterfall em projetos muito grandes, vejo ágil na parte de software, né? Então a gente vê de tudo, tá? Vê de tudo. Não tem uma dominância em nada, tá? Não tem uma dominância. Depende do segmento que você vai estar. O seu contrato na Unops tinha encerramento definido desde o princípio? Patrícia, interessante. O meu contrato, na minha cabeça, tinha um término definido. Eu tinha ido com um plano de ficar 1 ano. Eu fiquei 4 anos e meio, mas se eu quisesse, eu podia ficar lá até morrer, tá? Até morrer, porque, a ONU não tem uma política, infelizmente, desculpa a minha sinceridade, não tem uma política de mandar as pessoas, dispensar as pessoas. Inclusive, e pior de tudo, as pessoas que não performam, o que é uma pena, né? Mas a esperança continua. Então, eu fiquei lá, quando eu decidi sair, eu avisei algo como 4 meses antes, 6 meses antes, e depois que eu saí, ainda levaram 8 meses para me substituir, tá certo? Ricardo, gosto muito do 5 Minutes PM Podcast. Quando tiver tempo, faço mais episódios. Prometo que eu vou fazer, Ricardo, mas, cara, a minha mulher está querendo me matar já. Então, assim, eu tento fazer o máximo que eu consigo, cara, mas tá muito difícil equilibrar a balança com tanta coisa. Mas obrigado pelo carinho, tá bom? Jefferson, o que você considera como maior desafio nessa sua jornada cultural e de diversidade? O maior desafio para mim, disparado, é ter a capacidade de entender as diferenças. E de ter a capacidade de aceitar que um monte de gente não pensa como eu. Isso levou muito tempo, tá? Eu tenho experiência na Unops Brasil em Brasília. Olha, eu conheço a Unops Brasil tal, mas é uma operação pequena. Eu sei que está crescendo tudo, acho uma oportunidade legal para quem quiser possuir, mas é interessante, né? Eu não tive atuação nenhuma na Unops Brasil durante o meu tempo. O meu foco era em outras regiões do mundo, tá? Como faço para contabilizar horas nos projetos para ingresso nas certificações? Contabilizando. Né? Contabilizando. Você tem alguém para provar que você estava lá, tem alguém para provar o que você fez, tem alguém para validar,
Acabou, acabou. Eu não estou dizendo que você precisa ter, a partir do momento que você, se for para o PMP, que você estava liderando um projeto, não interessa. Nós não estamos dizendo que tem que ser uma usina nuclear de novo para você certificar. Basta você contabilizar e você falar, olha, eu estou fazendo isso como parte da minha certificação, eu quero contabilizar essas horas. Então você vai controlando isso. Tá? Normalmente, igual você faz em qualquer trabalho. É só você pedir para as pessoas, vamos dizer, validar isso, né? O Edson aqui, não faço ideia de como você consegue equilibrar todos os pratos. Eu também não faço, juro por Deus. Eu também não faço, cara. Tem hora que eu não sei. Eu não sei. Tem hora que eu. Vai fazendo. Vai fazendo, olha pra frente. E eu gosto muito de ficar ocupado, tá? Ficar ocupado. Então, por isso que, pra mim, me ajuda bastante. Deixa eu ver se não ficou mais alguma aí, gente, que eu tô tentando resolver todas aqui, mas eu não sei. Eu decidi fazer doutorado em engenharia civil. Estava interessado com a minha atuação comercial? Não, loucura, piração. Tá? Eu decidi fazer o doutorado, estou terminando meu doutorado em engenharia civil, porque eu senti que faltava eu estudar mais. Eu gosto muito de estudar. E eu, já pensando lá na frente, eu falei, eu um dia quero voltar a ser professor, mas eu quero professor assim, que vai com a pastinha, que dá aula para aluno. Ô, Tamires, manda sua pergunta aqui de novo, que eu leio aqui agora. Tá? Só escrever aqui para eu não ter que rolar lá para trás. Mas assim, o doutorado, então, é uma coisa. O doutorado não influencia em absolutamente nada a minha atividade profissional. Eu não vou ganhar um centavo a mais, mas se eu quiser dar aula no futuro, como professor universitário, etc., pode me ajudar. E também tem essa questão do desafio pessoal, sabe? Desafio pessoal, tá? Ricardo, Ricardo me perguntou assim, com a minha experiência em química, gosto por cozinha, vou abrir um restaurante em Portugal? Cara, não vou abrir um restaurante em Portugal. Eu amo os restaurantes de Portugal, eu não preciso abrir para competir com eles, não. Emerson, manda a pergunta aqui, é porque eu tenho só um espacinho aqui, então pode fazer a sua pergunta aqui que eu vou dando uma olhada. Tá? Peraí, Afonso, um artigo no Pinhão. Tamires, você acha em que posição o Brasil se encontra diante da gestão de projeto? O Brasil é um aspirante. O Brasil tem muita motivação. Do ponto de vista de motivação, eu diria que ele é um líder. Do ponto de vista de capacidade de execução, transformar a ideia em execução, eu daria de 0 a 10, eu daria uma nota 4 ou 5, tá certo? Imaginando aí que a Alemanha estaria com 8, os Estados Unidos estaria com 7, 8, a China com 8 também, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Ricardo, você chegou a trabalhar em uma empresa que gerencia projeto mistura matricial fraca ou baixa com maturidade? Todas. Aliás, você devia ter feito a pergunta ao contrário, Danilo. Você devia falar assim, já trabalhou com a forte? 99% é fraca e baixa. Quais são suas recomendações? É vender a ideia de gerenciamento de projeto todo dia. É todo dia, sabe assim, é todo dia. É igual criar filho pequeno. Você todo dia faz assim, escova o dente, no outro dia você vai lá, escova o dente, no outro dia você vai lá, escova o dente. Fala, nós temos que planejar. Porque é assim, até que a maturidade aconteça. Todos, eu vou te dizer, 99,9% dos meus clientes, 99% das empresas que eu atuo são com baixa maturidade. Tá? Baixa maturidade. Grandes projetos, mas baixa maturidade. Vamos ver aqui se tem mais uma aqui. Aqui. Você chegou a trabalhar em empresa de gerenciamento matricial. Para a carreira de um NOPS, acha que é compatível seguir na técnica engenharia e gerenciamento? Sim, eu gosto daquela lei também que o Avinash fala de 70-30. 70% você foca numa coisa, 30% você abre o leque. Perceber? Eu, por exemplo, a minha carreira, eu tenho 70% focado em projetos de infraestrutura. Normalmente projetos grandes, de infraestrutura física, aeroporto, plataforma, coisas grandes de infraestrutura com grande quantidade de dinheiro envolvido. E 30% eu diversifico em outras áreas de atuação. Eu tenho uma venture capital na Dinamarca em inteligência artificial em projetos, eu faço outras coisas e atuo em diferentes negócios. Então, eu sempre tenho isso. Eu não quero ficar 100% técnico, nem 100% generalista, tá? Nem 100% generalista. Lembre-se de uma coisa também, voltando ao Avinash.
em qualquer período de crise, os últimos a serem mandados embora são aqueles mais perto da onde o dinheiro acontece. Nunca esqueça disso. Tá? Vai todo mundo embora. O último a ir embora é aquele que está mais perto do dinheiro, ou seja, aquele que está mais perto do cliente de faturar o cliente. Tá? Bem, obrigado, Wellington, pela mensagem. Aqui, Emerson, estou iniciando mandarim agora em março. Alguma dica para iniciar? Putz, cara, minhas filhas estudaram 5 anos e não falam nada, cara. Eu não quero que você fique... Lembra do meu feedback transparente, né? Cara, mandarim é impossível. Agora, tem uma outra coisa que eu quero te dizer. A China está cada dia mais falando inglês. Eu vou te dizer, qualquer pessoa hoje na China com menos de 14 anos fala inglês muito bem. Então, assim, é lógico que a geração mais antiga não fala, mas assim, eu acho pessoalmente que mandarim é um adicional enorme, mas não esqueça, é um custo para aprender que eu vou te falar. Ainda mais eu que sou ruim em língua, eu nem penso nisso, porque minhas filhas que são muito boas em língua, olha, minha filha mais velha fala fluentemente português, inglês, espanhol, francês, um bom alemão, um bom dinamarquês. Custou para aprender mandarim. Então, estou te falando assim, eu acho bem difícil, tá? Bem difícil. Desculpa, minha, não quero que você fique triste comigo, não, de eu ter falado isso, não, mas eu não vou deixar de ser sincero com vocês. Bem, pessoal, acho que aqui acabou, viu? Acho que acabou. E se alguém tiver mais alguma dúvida, tudo pode me mandar e-mail, ou mandar no LinkedIn, etc. Eu tenho tempo, eu respondo com o maior carinho. PMI está sempre no meu coração. Eu fico muito feliz quando eu fui convidado. Falei, vou fazer o que eu puder para estar lá, e eu queria só agradecer ao André, ao Mauro, pela oportunidade, pelo carinho comigo de aceitar, assim, vamos fazer o teste rapidinho que eu não tenho tempo, ou não sei o que lá. O pessoal me pedindo a apresentação, eu mandei a apresentação, deve ter 2 horas que eu consegui acabar. Então, assim, só agradecer a eles e lembrar, gente, que não só eu aqui, mas todo mundo que está por trás desse workshop é voluntário, tá, gente? É voluntário, não tem nenhum interesse a não ser o interesse de um ajudando o outro e a gente chegar num lugar melhor, tá bom? Bem, Mauro, de volta para você aí. Obrigado, pessoal. Valeu demais, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado, Ricardo Vargas. É sempre um prazer ter você aqui e é muito gostoso ouvir você, suas experiências profissionais, suas experiências de vida, a combinação de tudo. Acho que é uma referência para mim e para todos os profissionais aqui do Brasil. Fantástico, incrível. Parabéns mesmo. E mais uma vez, muito obrigado em nome do PMI São Paulo por esse trabalho aí voluntário, como você acabou de falar, né? Em estar aqui conosco, tarde da noite, deixando sua família e todo mundo aí para estar com a gente. É uma alegria, realmente, e nosso muito obrigado, tá ok? Obrigado, eu que agradeço. Valeu, muito obrigado. Pessoal, 2 informações importantes. No chat agora o André vai colocar para vocês uma pesquisa de satisfação e nós vamos sortear um voucher para o CBGPL. Eu só vou fazer aqui o encerramento formal. Mantenham aí, por favor. Fiquem conosco. Eu vou parar a gravação e a gente continua, ok? Ricardo, com você de volta aí. Só para despedir definitivamente. Tá bom, um abraço, obrigado. Tudo de bom, pessoal. Obrigado pelo carinho das mensagens que eu estou recebendo aí. Muito sucesso para vocês. Vamos pensar positivo e tocar para frente aí que a gente vai fazer dar tudo certo, tá? Um abraço e boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado, Ricardo Vargas. Grande abraço.